Boa noite, pessoal. Como é que estamos, gente? Tudo bem? Olha a Zoe aqui. Zoe, cai pra dentro, Zoe. Vou te chamar aqui. Tudo bom, moçada? Já convidei a Zoe. Oi, Zoe. Oi, boa noite, tudo bom? Deixa eu arrumar Como é que aqui. você tá? Tudo bem? Gente, eu não tô na minha casa, aí eu tô fazendo uma gambiarra aqui, eu tô sem tripé, sem luz, sem fio. Deixa eu ver. Tá bom aqui? Dá pra Tá, ver? tá ótimo, tá ótimo. Tá um recorte super tranquilo. Estou te ouvindo, tá me ouvindo também? Tô ouvindo. Que bom. Deu tempo de chegar das suas tarefas diárias? Deu tempo de chegar. Eu tava assistindo aula da faculdade, mas Ah, é deu. verdade, porque na verdade não tá rolando nada presencial ainda, né? Não, tudo online. Você tá bem? Tô bem, tava aqui com as minhas anotações. Você tava Pra estudando Ayn falar de Rand? Ayn Rand, tem que estar com as anotações do lado. Eu, Assim, infelizmente, deixei meu livro em Brasília, porque eu trazia sempre, que eu ia para São Paulo. Mas dessa sim. vez eu trouxe outro que eu tô lendo. Ah, eu deixei lá, mas fez falta hoje, que eu queria Você tá em terminar São alguma coisa. Paulo? Tô. Ah, legal, legal. É, não, na verdade, ó, esse daqui, que é o nosso, vamos dizer, que é a razão de ser, né, do nosso bate-papo. Quer dizer, que o nosso bate-papo ele vai bem para além disso. Mas depois, eu vou te mandar. Esse é o Tá ao box do contrário. mês. É, porque eu acho que por causa da câmera do coisa, do selfie aqui, eu acho que eu não tenho como inverter. Mas depois eu vou te mandar uma foto da capa, é maravilhosa. É o box do mês do Clube Ludovico, é A Virtude do Egoísmo da Ayn Rand. Ai, eu quero! É que, na verdade, esse livro ele já foi traduzido para o português há muitas décadas. Tinha uma tradução bem antiga, já datada. Salvo engano, de uma editora chamada Ortiz, uma coisa assim. Ah, Inclusive, tem até uns restos dessa tradução rodando pela internet e tal. E todo mundo sempre perguntava. Falou assim, olha, quando é que vocês vão lançar uma nova tradução? E acabou que o Clube Ludovico, que é esse clube de assinatura de livros, vamos dizer assim, da nova direita, então conservadores, liberais, libertários, o Clube Ludovico comprou a ideia e retraduziu a obra para o português e lançamos agora. Então, os assinantes, que já são assinantes, e aqueles que vão assinar até o último dia desse mês, vão receber em casa um boxzinho com todos os brindes e tal. Eu até fiz o unboxing outro dia, tem um ah. brindezinho muito massa lá que eu não mostrei ainda, mas tem a ver com um negócio assim, ó. E vai, claro, vai o livro, que é maravilhoso. E olha, assim, o grafismo, né? Eu Inspirado ali quero na. receber isso. O Por favor. grafismo dele é inspirado na Nova York de Ayn Rand, né? Então, toda aquela estrutura da cidade e tal. Nossa, Ficou amei, maravilhoso. amei, Ficou maravilhoso. amei. A capa Aí tá linda. chegou um pouquinho antes para mim, por conta de ser o curador, mas agora nos próximos dias eles já começam a disparar. Aí eu vou pedir para o senhor Ludovico, dono do clube, falar: Ludovico, manda para a Zoe uma caixa, por favor. Por favor, nunca pedi nada. Gente, assim, quem me apresentou a Ayn Rand foi o Denis, tá? Eu conheci ela esse ano por causa dele. Assim, eu já tinha ouvido falar por causa da Revolta de Atlas, que eu tenho na minha estante, mas eu confesso que eu comecei a ler, mas eu era muito nova e, tipo, eu não entendi nada. Assim, eu acho muito difícil a linguagem dos livros Hum, dela. uhum. Então, quando eu conheci o Denis e ele me mandou, né? Ayn Rand, Os Acho que eu Devaneios te do mandei o da Coletivismo, coleção Breves Lições, né? foi, Foi o da foi. Breves Lições. Eu não Quando tô eu com. recebi, eu comecei a ler e assim, esse livro ele me pegou e é difícil, tipo, eu me encantar por um livro. E era assim, que eu queria parar de ler e não queria terminar porque eu queria continuar tendo a companhia desse livro, de tipo, não terminar e ter que continuar lendo, sabe? Então, assim, a Ayn Rand, tipo, eu não conheço pessoalmente, não tem como conhecer mais, mas eu me sinto amiga dela, sabe? Zoe, mas na verdade, assim, quando eu te mandei o livro, eu imaginei assim, a Zoe já deve ser apaixonada pela Rand, porque tem uma questão, assim, vocês têm uma visão de mundo, às vezes eu assisto seus stories, vejo as suas posições,
algumas lives que você faz. Outro dia você fez com a Renata Barreto e tal. Foi ótimo. E é muito na linha. É muito naquela linha. Claro que a Randy tem as suas características muito próprias. Era uma mulher bem do tempo, de um tempo adiante, vamos dizer assim. Sim. Mas eu falo, cara, e eu acho genial que você tenha gostado, porque, na verdade, a intenção daquele livro... E você sabe que esse livro que eu te mandei, da Breves Lições, que virou best-seller, diga-se de passagem... Sério? Virou best-seller. Virou best-seller. A gente vendeu Não, mas milhares de esse exemplares. livro, ele rodou muito, né? Tipo, quando eu recebi, eu li, eu recomendei para muitas pessoas. E assim foi, né? Eu conheci um monte de gente que já tinha lido e foi recomendando. E assim, o vídeo, ele rodou muito, né? Muito, muito. Ele caiu assim nas graças do pessoal das redes sociais, muitos influencers. E a coisa mais legal é que ele saiu do mundo dos grandes influenciadores e eu comecei a receber marcação daquela galera que está na rede social acompanhando, que gosta. Então, aí é onde o livro ganha vida. É que ele não está sendo só indicado por gente que é muito seguida, por, sei lá, milhões de seguidores, mas por aquelas pessoas do cotidiano que começaram a falar, cara, esse livro. Muito legal, muito massa. Não, muito bom, porque assim, não é todo mundo que tem a facilidade de entender a linguagem dela. Os livros dela são bem... E você pegou e, tipo, você foi tópico por tópico, desmembrando aquilo, sabe? Então, assim, E você sabe que muito do que nós... muito mais para a leitura dos livros dela. A intenção era exatamente essa, mas muito do que tem no nosso livro da Breves Lições, a base conceitual é desse livro. Porque, na verdade, o que acontece? A Randy, ela escreveu praticamente... a sua filosofia foi transmitida por meio de romances. O Cântico, We the Living, me deu um branco completo aqui do meu lado, A Revolta de Atlas, quer dizer, tantos outros livros, por meio de romances, por meio dos quais ela apresentava a filosofia. Esse aqui são ensaios filosóficos propriamente ditos. Então não são romances, ou não é uma história, não é uma distopia que trata de uma filosofia. É uma filosofia propriamente dita. Bem legal, vale a pena. Eu vou te mandar. Nossa, quero, por favor. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Zoe. A crítica fundamental da Rand, o alvo preferencial da Rand é o coletivismo. E você, como cubana, sabe bem que talvez o seu país de origens seja uma representação muito bem acabada do que é a aplicação fática das ideias coletivistas. Da ideia de uma espécie de altruísmo, ou de uma ética do altruísmo, que é, em nome de um bem do outro, ou em nome de um bem coletivo, nós vamos tocar certas pautas e o indivíduo acaba subsumido nesse grupo. Isso acontece lá, como que isso acontece lá? Quer dizer, isso é uma ética que aparece, por exemplo, no processo escolar, quer dizer, dentro da escola isso é ensinado, no sentido de o indivíduo perceber que ele sozinho não é nada, que os interesses dele não interessam, mas interessa o Estado, interessa a máquina, a estrutura que está por cima dele. A revolução, tudo que a gente aprende em Cuba, nas escolas, na vida e tudo, é em nome da revolução. Então você tem que fazer de tudo, qualquer coisa, você tem que se sacrificar pela revolução, porque a revolução é um bem maior lá, entendeu? A revolução salvou os cubanos, sabe? Então eles colocam isso na cabeça. E eu estava assistindo, né, umas entrevistas da Rand, e ela fala, né? Ela dá dois exemplos, o comunismo e o nazismo, né? Como dois exemplos de coletivismo. Sim. E que, assim, coletivismo, para mim, é igual totalitarismo, né? Porque o coletivo, não existe um eu. Não sou eu, entendeu? Não existe isso de falar, eu. Não, é um todo. E esse todo tem que ser regulado por alguém, né? E esse alguém vai concentrar todo o poder. E exatamente. Isso vai gerar o totalitarismo, entendeu? E exatamente. O engraçado é que para essa pessoa que vai controlar tudo, não existe isso de coletivismo, entendeu? É só pro povo. Então, em Cuba, esse termo coletivismo gira em torno da revolução. É tudo em nome da revolução. Se eles matam,
se eles fazem alguma coisa, tudo em nome desse bem maior que a revolução que protege os cubanos. E isso continua no processo formativo, porque é uma dúvida que todo mundo tem, Zoe. Eu até nem sei se já te fiz essa pergunta outra vez, que a gente teve uma... quando eu comecei a fazer live, você foi uma das primeiras pessoas que fez live comigo. Nossa, e lá foi muito boa. Foi muito legal. E eu não me lembro de ter perguntado isso para você, se esse processo escolar, que para algumas pessoas, porque aos leigos, aqueles que olham de fora, dizem assim, olha, não, o processo educacional cubano, a educação cubana é de excelente qualidade, assim como a estrutura médico-sanitária, usam esses dois exemplos para falar maravilhas da ilha. Esse tipo de coisa é real? E em que medida esse tema revolução permanece na estrutura educacional? Está sempre lá? Calma. A revolução... Cara, deixa eu te falar uma coisa. O ensino em Cuba, ele caiu muito. Na época da minha mãe, aí era um pouco bom ainda, porque foi em 76, se não me engano. O ano que ela nasceu. Olha, ela vai me matar. Eu entreguei o ano que ela nasceu. Então, assim, nessa época ainda era bom. Agora, os professores de verdade atualmente não exercem mais a profissão. Muitas pessoas formadas tiveram que deixar as profissões e ir pro mercado negro, entendeu? Mercado negro é aquelas coisas que você vai para a indústria, essas coisas, rouba e vende no mercado negro, porque dá muito mais dinheiro, entendeu? Então, por aí já começa. Que os professores atualmente são pouquíssimos e são de péssima qualidade, porque ninguém quer fazer, tipo, estudar, né? Para ser professor. E outra coisa, a educação em Cuba é o seguinte, gira tudo em torno da revolução. Tudo que você aprende é sobre a revolução, como Fidel salvou os cubanos do imperialismo yanqui, e é só isso que você aprende. Então, assim, a educação, ela não te ensina a pensar. Você não estuda filosofia, sabe? Esses filósofos para você pensar, desenvolver o pensamento, o senso crítico. Não, você só aprende o que eles querem que você aprenda e você vira um robô, porque você começa a repetir tudo aquilo. E você vê isso na fase adulta também. Vários cubanos. Eu nem tenho paciência, assim, de conversar com muitos cubanos, porque a maioria tem esse pensamento de, tipo, só repete aquilo que ouviu na escola, sabe? Então, que educação é essa que não te ensina a pensar, né? Te ensina a obedecer. Cria gente obediente, né? Ou pelo menos muito temerosa também, porque eu imagino que um regime como esse, que é o regime denunciado por Rand, esses regimes totalitários coletivistas... Eu acho que é por isso que eu me identifico muito com ela, né? Porque ela passou um pouco do que eu passei em Cuba, né? Então, assim, ela nasceu num país comunista, sabe? Então, assim, a minha ligação com ela eu acho que é muito por isso, sabe? Porque ela viveu aquilo, ela experimentou na pele, e através disso ela escreveu as obras dela, né? E há esse império do medo no coletivo, vamos dizer, numa visão de coletivo, quer dizer, as pessoas têm medo mesmo? Ou é assim, no final, meio que todo mundo se enquadra e vida que segue, não estamos preocupados com isso? As pessoas têm medo, quer dizer... De se manifestar livremente. Não, com certeza. As pessoas... Para além do que é doutrinado, vamos dizer assim, para além do conteúdo doutrinário das escolas e tudo. Assim, tem pessoas que acreditam naquilo, realmente. Meu avô é uma dessas pessoas, meu avô é comunista. Tem outras que fingem acreditar para não acontecer nada com elas. Por exemplo, eu, na minha casa, com minha mãe e meu pai, que nunca foram comunistas, mesmo meu avô sendo... minha mãe falava, o que você escuta em casa, você não pode repetir na rua. Então, eu já cresci com aquela mentalidade de, tipo, duas personalidades, assim, né? Eu sou uma coisa em casa, outra coisa na rua. Então, assim, lá as pessoas realmente têm medo. Porque, assim, não tem como você se manifestar e defender aquilo. Porque se você se manifestar, vai acontecer alguma coisa com você. E lá não tem internet, onde a maioria pode se unir para fazer alguma coisa, ir para a rua, como aqui. O povo tá desarmado, entendeu? Então, assim, você tá numa bolha lá que você não tem como fugir. O único jeito é a nada, entendeu? Então, e ainda assim... acontece isso, a gente não tem muita notícia mais de... Houve um tempo, eu acho que ali na década de 80, 90, que todo dia encontrava-se alguém boiando ali naquele braço de mar que separa dos Estados Unidos. Ainda continua, assim? Continua. Pararam de noticiar, mas a coisa continua acontecendo. Continua. Tem um jornal Ciber Cuba, onde eu acompanho, não é de Cuba, mas ele tem acesso a tudo que está acontecendo lá e ele posta.
E aí, sempre tem gente que tá chegando de balsa, entendeu? Essas coisas, sempre. E um jet ski Atualmente saindo de tá saindo Miami, indo muito. para Cuba em busca do... E mulheres Não casando com aparece, né? Um jet ski estrangeiros indo para para Cuba não sair. tem. Ou a prostituição lá cresceu muito, aumentou A muito. As prostituição em mulheres, Cuba? sim, porque aí as mulheres, elas conhecem os estrangeiros, aí fazem de tudo, né, para sair do país com eles, entendeu? Coisa horrorosa. Aí eu te pergunto, né, esse coletivismo, você vê que todos os países que tem essa coisa de coletivo e todo esse blá blá blá, as pessoas saem, não querem ficar lá. Para você ver como é Não. utópico, não funciona, entende? Então, eu acho que eu nunca vi na história nenhum jet ski ou lancha saindo dos Estados Unidos para viver em Cuba. Eu, pelo menos, nunca tive notícia. Eu também não. Eu também não. Eu uso Por que esses será? argumentos às vezes e parece tão raso, assim, de tipo, ai, não tem argumento, mas, Mas é? cara, é verdade isso, entendeu? E isso é Você um vê princípio milhões de fundamental da cubanos. escola austríaca, você sabe, que é a praxeologia, que a ideia é que, já quase que como um dispositivo a priorístico, todas as pessoas, todos os indivíduos estão buscando sair de uma condição para elas menos confortável, menos propícia, para uma situação mais confortável, para uma situação mais propícia. Uhum. Agora, a quem cabe esse julgamento? A cada indivíduo. O que me estranha é que nenhum indivíduo fez esse cálculo. Esses que defendem os regimes totalitários, os regimes coletivistas, eu não conheço ninguém que tenha se disposto a fazer esse percurso. Dizer assim, olha, eu sou um professor de universidade, agora eu vou tirar uma licença de doutorado para estudar em Cuba ou para estudar numa universidade venezuelana. Não conheço. Esses professores, em geral, querem sempre fazer uma pesquisa na Nova Zelândia, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. E aí eu fico me perguntando o grau de cinismo e hipocrisia dessa gente, né, que não vive o que prega. Eu, para ser muito honesto, não conheço um socialista que se disponha a viver como um socialista. Cara, até agora eu não conheci uma pessoa que tenha ido para Cuba, para Venezuela morar, de verdade. Tipo, aquele, como é o nome daquele ator lá que não, aquele que é cuspiu, não foi? Aquele Zé de Abreu, não é? Zé de Cara, Abreu estava o morando em cara foi Paris. pra Aquele não foi Wagner Nova Moura, que é Zelândia? pessoalista, está morando em Hollywood. Então, é muito engraçado isso, contraditório, né? O discurso deles, eles construem um discurso e com o mesmo discurso eles destroem o discurso que eles construíram, porque é contraditório, entendeu? Mas no fundo, Claro. acho que são pessoas frustradas, sabe? Acho que são pessoas frustradas que não conseguem se realizar, sabe? Você acha que é E isso? defendem essa Assim, ideia. você sabe que outro Eu dia acho. eu tava Porque ouvindo um a cara... Range, ela fala muito desse eu, né? De você pensar em você, de você se realizar você, para depois Isso. você fazer pelos outros, entendeu? É. E eu acho que essas pessoas que defendem esse sistema, elas não são realizadas. Elas, como que não conseguiram se realizar e não querem que os outros se realizem, sabe? Porque ao mesmo tempo que você pensa em você e você, tipo, consegue criar alguma coisa magnífica no capitalismo, sabe? Você se realiza. E a pessoa que não se realizou, como você, quer que você não seja realizado. E sente raiva disso, entende? É uma ética do ressentimento. É uma ética do Exatamente. ressentimento. É uma ética... Aquilo que a Ayn Rand ela vai chamar isso de a era da inveja. Eu vivencio isso muito dentro da universidade. Outro dia eu estava participando de uma... Nem foi nessa agora, foi num processo eleitoral há 4 anos. Eu entrei numa sala de aula, estava falando sobre universidade e tudo, e disse para um colega que estava conduzindo uma aula, uma turma cheia, eu disse, olha, nós temos que recuperar a ideia de excelência naquilo que nós fazemos, de estabelecermos certos padrões de qualidade que nos tirem da mediocridade, no sentido latino de mediocre, ou seja, do meio, daquela coisa que não tem, vamos dizer, não tem uma forma muito clara, meio amorfa. E aí ele me chama e diz assim, isso dentro de uma universidade federal, para uma turma de graduação. Professor Denis, nós não podemos usar esse tipo de terminologia como excelência. Porque isso oprime, isso machuca as pessoas que não têm a capacidade de avançar
segundo esses critérios de excelência. Então, nós temos que tomar muito cuidado. A mensagem clara é o seguinte: celebremos a mediocridade. Eu acho muito interessante a mentalidade coletivista. Ela funciona mais ou menos assim. Tem aqueles que se destacam, os inovadores, aqueles que rompem as fronteiras, aqueles que realizam, que puxam o carro. E existe aquela massa que meio que vai acompanhando esse processo evolutivo, meio que na marra, uns ficam pelo caminho. A ideia dos coletivistas não é fazer isso aqui, porque isso dói, isso dá um puta trabalho. É fazer isso aqui. É jogar todo mundo. Então, é a busca por uma igualdade que, segundo, até o Roberto Campos vai dizer assim, Deus não é comunista, porque não fez os homens iguais. Nós somos desiguais, os resultados são desiguais, e um grau de desigualdade para imprimir um ritmo dinâmico aqui é fundamental. Aí a Rand vai dizer, mas os coletivistas querem... Agora, quem vai ficar sempre aqui, Zoe, é o cara que conduz o grupinho coletivista, né? Exatamente, é o que eu falei no começo da live, né? E, assim, existe uma coisa na sociedade, aquele tabu de egoísmo. Quando você fala, eu sou egoísta, tipo, já automaticamente falam que é uma coisa negativa isso, sabe? E, assim, a sociedade levou para isso, mas não existe só egoísmo ruim, existe o egoísmo racional, que é o que a Rand fala, né? Então é o seguinte, tem aqueles milionários que construíram um império e, através do trabalho deles, da inovação deles e deles pensarem neles para construir aquilo que era o sonho deles, eles conseguiram gerar um monte de empregos, entendeu? Economia para o país, para a sociedade. E tem, então, aqueles políticos, por exemplo, eu assisti na entrevista dela, tá? Isso, ela falou isso. E tem uns políticos, um X político que roubou, entendeu? E pensou, e é egoísta, entendeu? Aí é outro egoísmo, entendeu? Tem o egoísmo bom e tem o egoísmo ruim, mas a sociedade, ela mistura os dois. E acha que você ser egoísta é uma coisa negativa, sendo que não é. Exato. Não, olha o que ela fala, ó. Eu vou citar esse livro, A Virtude do Egoísmo. Ela fala assim, a ética do altruísmo... Você vai amar. A ética do altruísmo criou a imagem do Brutamontes como sua resposta, de modo a fazer os homens aceitarem dois princípios desumanos: que qualquer preocupação com seus próprios interesses é maligna, não importando quais sejam esses interesses, e B, que as ações dos brutamontes são, na verdade, para o seu próprio interesse, que o altruísmo ordena que o homem renuncie pelo bem dos outros. Então, na verdade, você cria uma espécie de distorção completa. Aí ela fala assim, mas quais são as causas da manutenção dessa ética do altruísmo, segundo a qual é mais importante fazer pelo outro, é mais celebrado fazer pelo outro do que fazer para si próprio? Ela diz assim, pergunte-se sobre as razões por trás da terrível mistura de cinismo e culpa na qual a maioria dos homens desperdiça suas vidas e encontrará. Então, as duas causas. Cinismo, porque eles não praticam nem aceitam a moralidade altruísta no seguinte sentido: nós não queremos a moralidade altruísta. Eu não quero abrir mão disso daqui que eu estou tomando antes de estar satisfeito para passar para outra pessoa. Isso não é da minha natureza. Eu posso até passar para o outro. Uma vez satisfazendo os meus desejos, satisfazendo a minha vontade, o meu autointeresse, voluntariamente, num cálculo racional, dizer, eu abro mão disso e agora te ofereço. Então nós somos cínicos, vai dizer ela, por nos dobrarmos a essa ética, e depois ela vai dizer, culpa, porque não se atrevem a rejeitá-la. Então nós somos cínicos porque nos dobramos a uma coisa que não está presente na nossa natureza. E depois culpa, exatamente porque nós não nos atrevemos a rejeitar essa ética altruísta. Eu não consigo encontrar a definição melhor. Não, assim, sensacional. Eu tava discutindo isso hoje com minha mãe, eu tava falando com ela sobre isso, mas assim, ela resumiu perfeitamente. Porque isso, a sociedade te ensina você ser altruísta, mas você acaba sendo um hipócrita, porque você acaba fazendo essas coisas só pra, por exemplo, ganhar um lugar no céu e para as pessoas falarem que você é uma boa pessoa. Mas assim, também tem uma contradição nisso, porque minha mãe colocou isso na minha cabeça, eu fiquei pensando. Tem pessoas, e eu conheço algumas, que elas gostam de fazer isso. Elas vivem para ajudar os outros.
Boa. Elas vivem para isso, entende? E eu acho que isso aí é um tipo de egoísmo também. Claro, mas a Rand diz exatamente isso. As pessoas imaginam que a ideia do egoísmo é desse brutamontes subindo em pilhas de corpos, é a imagem que a Rand constrói, em busca da realização irracional do seu autointeresse. Não é isso. O que ela está dizendo é o seguinte, é natural, é próprio da vida a busca por aquilo que garante da melhor maneira possível a nossa própria existência, a nossa subsistência. É uma ética da manutenção da vida. Muitas vezes, estando eu minimamente realizado nesse universo, projetar o meu olhar para o outro e me realizar no outro faz parte de uma ética egoísta. Faz parte de uma ética racional. Então não é do tipo, alguém está precisando da minha ajuda, você que se lasque para lá, eu vou pisar na sua cabeça para eu fazer um salto. Em hipótese alguma. É sempre um processo de depuração. É aquela metáfora, outro dia eu estava conversando com o Roberto Rachevski, da máscara no avião despressurizado. Nossa. Máscara aqui. Estou realizado, estou respirando. Meu autointeresse, me salvei. Agora eu saio salvando todo mundo, com uma possibilidade muito maior de salvar vidas. Esse é o ponto. As pessoas confundem. Verdade. Imaginam que o egoísmo é uma coisa completamente negativa. Bom, é negativa sob a ética do altruísmo. E assim, né? A própria Bíblia fala, né, de amar o próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Então, para você amar a outra pessoa, você tem que se amar primeiro, sabe? Para você estar com outra pessoa, você tem que ser completo primeiro. Então, tudo começa com você primeiro, entendeu? A Rand escreveu... A Rand escreveu uma carta conversando com eu não me lembro se é um padre, é um sacerdote da Igreja Católica, eu não me lembro se era um padre, um cardeal, não me lembro quem exatamente. E aí, ele dizendo, é uma pena que você não aprecia a minha religião, etc, etc. Mas aí, lá pelas tantas, ele diz assim, ela diz assim, olha, mas eu acho interessante essa coisa de amar aos outros como a si mesmo. Parece haver um certo princípio de individualidade aí nessa história. Eu já não gosto muito da ideia do sacrifício, da crucificação pelos outros. Então é interessante como que ela encontrou dentro do cristianismo dois elementos, assim, um favorável à ideia do egoísmo, outro muito desfavorável. Verdade. Quem que tá com inveja? Quem que tá com inveja aí nos comentários? Quem que tá com ciúme? Me desconcentrou total aqui nos comentários. Gente, a gente falando aqui num assunto legal, não sei o que, chega ele pra fazer. Você conhece o Rica Perrone? Eu não conheço ele. Ele é jornalista de futebol. Eu vi que o pessoal tá brincando aí. Ele tá super enciumado. Ele tá super enciumado. Não, Depois você marca uma... Não me chama mais pra fazer live com ele, mas fica com ciúme quando os outros me chamam. Depois você já marca uma live com ele. Olha aqui, eu tava procurando essa frase aqui que eu escrevi, que ela falou. Que do homem, o mais elevado propósito moral é a realização de sua própria felicidade. Sim. Essa frase aqui eu até marquei assim, que me chamou muito a atenção hoje na entrevista que ela deu. Porque eu percebi que nas entrevistas, assim, eu acho que os jornalistas, os comentaristas, eles eram bem, assim, chatos com ela, entrevistando. Não sei, eu percebi um pouco de agressividade, né? Porque ninguém entendia por que ela falava isso, que ela criticava o altruísmo, né? E eu senti assim, entre os jornalistas, eu senti que eles eram bem agressivos no posicionamento. Mas é que, na verdade, para você adotar um caminho de racionalidade, estabelecendo uma ética do indivíduo, isso tudo é muito, vamos dizer, é muito contra todos os elementos paidêuticos, todos os elementos formativos pelos quais nós passamos durante a vida. Ou seja, você está contrariando uma série de conteúdos, uma série de impressões, uma série de conhecimentos que foram introjetados e que hoje fazem parte não só do meu consciente, mas do nosso inconsciente. Quer dizer, é aquilo que a Rand está dizendo. Há uma culpa em afirmar uma ética egoísta. Mesmo no sentido randiano, parece que eu estou fazendo alguma coisa errada.
Mas se você não está prejudicando ninguém, por que é errado? Se você só está vivendo a sua vida e tentando encontrar a sua felicidade e tentando se encontrar no mundo, sem fazer nada de errado. Ela fala muito da razão, né? Que o ser humano, ele é um ser pensante e tudo, então você tem que ter razão e agir pela razão. Então, se você está cuidando da sua vida, tentando encontrar um sentido para ela, por que isso é ruim? Por quê? Zoe, mas é que, na verdade, a gente vive sob a égide de uma ética da coletividade. Outro dia eu fui entrar na universidade, o campus da universidade estava trancado, estava acorrentado. Porque o sindicato, imagina, os chefes do sindicato fecharam o campus, meteram um cadeado, trancaram o campus da universidade. Falei, olha, podia abrir por gentileza, eu sou professor, eu quero entrar, não sei o quê. Eu pedindo ainda com gentileza, até falou assim, não, professor, a gente não pode fazer isso, porque o que nós estamos defendendo aqui é o interesse da maioria, é o interesse do coletivo. Aí eu falo, e que coletivo é esse? Cadê esse coletivo? Onde é que ele se encontra? É uma existência etérea? É uma existência de vida? Está na nuvem? Está no drive, na nuvem? Ou coletivo? Quando, na verdade, não existe coletividade. Existem indivíduos. Existe a Zoe, existe o Denis, existe o Jairo, a Débora, o Clareto. Quer dizer, existimos enquanto indivíduos. Coletividade não existe. Não existe uma consciência coletiva. Existem aqueles que dominam uma certa massa e que impõem interesses individuais a essa massa com o discurso de coletivismo. Nossa. E isso, Zoe, pesa muito. Isso pesa muito sobre nós. Porque nós somos levados a pensar seriamente que tudo aquilo que contraria essa ética da coletividade, que é uma ética que não faz o menor sentido, porque é uma ética do que não existe, tudo aquilo que contraria isso tem um peso moral muito grande. Então, você fez uma pergunta genial. Você disse assim, por que eu devo sentir culpa se eu não estou fazendo mal a ninguém? Mas não serve só não fazer mal a ninguém. Eu preciso fazer o bem ao outro. Eu preciso. É imperativo. Ou seja, se isso implicar o meu mal, mesmo que isso implique abrir mão de coisas que são importantes para mim, é algo que pesa. Então, é difícil. É um cálculozinho barra pesada. E o pessoal totalitário adora usar isso. Não, demais. Imagina, e pior que, Denis, faz parte da natureza humana. Assim, por exemplo, se tem duas crianças se afogando, eu dei esse exemplo para minha mãe hoje. Eu perguntei para minha mãe, ela tem 3 filhos, né? Tem duas crianças se afogando e uma delas é tua filha. E você tem que salvar uma das duas. Quem você salvaria? Aí ela ficou pensando e falou, ai, desculpa, mas eu salvaria a minha filha, né? A sua irmã. Claro. Aí eu, não, assim, ela falou, desculpa. Eu falei, não, desculpa não. Tipo, faz parte do instinto. E qualquer pessoa faria a mesma coisa, até que emprega outra coisa. Então, cara, isso é um ato de amor. Isso te faz feliz. Agora, o outro, se você deixasse a filha se afogar e salvasse a outra criança, isso era altruísmo. Tanto que a Rand... Você ia estar se fazendo mal também, deixando a sua filha se afogar. Tanto que a Rand, nesses casos, ela vai dizer que você não pode chamar isso de sacrifício. Não é um sacrifício, por exemplo, você se jogar na frente de um carro para salvar o seu filho. Isso é um cálculo absolutamente racional. Racional e de amor. Sim, exato, claro. E você natural. Fez porque você quis, entende? Não porque foi uma obrigação fazer. Exatamente. Ai, então, é essa incrível. Ideia... Não é legal? Não concordo com tudo que ela fala, tem muitas divergências, mas assim, ela é incrível em umas coisas que eu olho, tipo... É que, na verdade, eu acho que um grande sucesso da Rand se deve ao fato de ela eviscerar, dela expor muito do que está dentro da gente. Zoe, uma coisa que a maioria não tem coragem. Não tem coragem. Eu escuto o dia inteiro, mas isso aparece para mim muito no inbox. Aparece assim, professor, eu sou cristã, eu sou muito acompanhado aqui por mulheres, principalmente, muito por conta da Rand e tal. Aí fala assim, professor, eu sou muito cristã. Eu fui educada dentro da igreja. É errado eu gostar de Rand? Então, assim... Porque, na verdade, é aquela coisa assim... É um negócio querendo explodir
que de repente lê o Randy e fala assim, eu não preciso estar abraçada a certos dogmas que me foram impostos e que eu aceitei acriticamente. Eu frequentemente vejo gente de fé... Eu já me perguntei isso quando eu conheci ela. Você é uma mulher de Católica. fé, Zoe? Você é uma mulher Eu de sou fé? católica. É. Ah, então. Então isso daí deve pegar um pouco para você na hora de ler a Randy, hein? Mas é porque, assim, eu não sou uma pessoa hipócrita, sabe? Então, Ah. as coisas que a Randy ela defende, ela fala... Você concorda com essa frase? Jesus te ama porque não convive com você? Não. Ah! Oh, concordo. Mas, assim, a Randy, ela não é uma pessoa hipócrita. É isso que eu gosto dela. Que ela conseguiu colocar na filosofia dela tudo aquilo que o ser humano, ele se pergunta por dentro... tipo, fica se questionando, sabe? E não tem coragem de colocar pra fora, sabe? Sobre esse egoísmo. O ser humano é assim, Deus nos criou assim, entendeu? Ou Então, não, né, Deus Zoe? não fez assim. Aí isso me tranquilizou um pouco, entende? A gente é cheio de defeitos e pensar em você não é um defeito. Eu acho que Deus não ficaria feliz vendo a gente infeliz, entende? Uhum. Você Então sabe eu vou que... nessa linha. Eu vou nessa linha. Se eu não faço mal a ninguém e se eu ajudo quando eu posso e quando não vai me prejudicar, cara, eu tô indo com as coisas da igreja, é isso. Sim, Você não sim. pode ajudar a pessoa e você tipo, se ferrar, entende? Uhum. Isso vai contra os pensamentos da igreja também, entendeu? Sim. Então, não tem como, tem como você gostar dela e ser cristão. Pode ficar tranquilo. Claro, claro. Sempre só me perguntam não isso. ninguém que tá tudo certo. Não, e para além da brincadeira, tem uma coisa que é... um elemento é a compreensão histórica da filosofia da Randy. Então, se eu estou lendo como pesquisador, como estudioso, como alguém interessado em compreender o que Randy está dizendo, a ética randiana, a epistemologia, ou seja, a filosofia da ciência de Ayn Rand, afastam completamente a ideia do místico, do religioso, do fantasioso, do mítico religioso. Ou seja, a filosofia da Rand não contempla essa dimensão, por assim dizer, religiosa do indivíduo. Né? A filosofia objetivista, ela nem gosta de chamar de filosofia da Rand. Ela odeia quando alguém chamava Randismo. Ela fala, não é Randismo. É uma corrente filosófica que se chama objetivismo. E a filosofia objetivista é uma filosofia do homem no mundo. É uma filosofia do homem imerso na realidade. É objetiva na medida em que a realidade é real. As coisas são reais, são tangíveis. O que está para além disso não entra no cálculo. Agora, se de alguma maneira esse elemento de fé, conforta e não entra em confronto direto com alguns princípios da filosofia dela, beleza, beleza. Cada um que se ajeite dentro da sua própria casa. Eu acho que é o que ela fala. Alguém fala assim, tem uma entrevista dela que alguém fala assim, você é ateia? Ela fala, sou. Aí o entrevistador fala assim, Ela fala assim, por quê? Eu poderia fazer para você também que acredita em Deus. Fala assim, mas não tem problema acreditar. Ela fala assim, olha, do ponto de vista da minha filosofia é um problema. Mas eu não vou impedir o seu direito de acreditar em hipótese alguma. Quer dizer, isso já está dentro do universo da individualidade de cada um. Mas eu não sabia que você era uma mulher de fé, Zoe. Eu sou super religiosa. E olha aqui, eu até salvei um comentário aqui que o cara falou assim, e lembrei da Lara Nesteruk nisso. Se você não faz mal a ninguém e tudo na sua vida dá errado e vem coisas más, o que dizer? Aí a gente vê muito isso da hipocrisia também, do altruísmo, que as pessoas na vida, e eu era um pouco assim, uns anos atrás, quando eu era mais nova, de que eu achava que se eu não fizesse o bem e tipo, eu ficasse senta, iam vir coisas ruins pra mim e, tipo, a vida ia me cobrar isso, sabe? E a Lara fala isso, que ela não acredita nisso, sabe? De o que vai e volta e essas coisas, sabe? Cara, tem que tomar as rédeas da sua vida. Não tem essa de que, tá dando tudo errado pra mim. Você tá fazendo alguma coisa pra tá dando errado. Entendeu? Não tem esse negócio de vitimismo. O que é? Tô lendo aqui os comentários. Aqui, ó, a Luta tá assim, ó, difícil ser um médico egoísta, pois colocamos a nossa vida em risco para ajudar outras vidas. Não, pelo contrário.
vocês fazem isso não é porque alguém impõe a vocês. Não é por uma ética imposta. É por um cálculo de vocação, de racionalidade e de ação no seu alto interesse. Me interessa doar a minha vida para salvar os outros. Veja como, então, não é a noção clássica de egoísmo como coisa negativa, não. De jeito nenhum. Então, se eu decido racionalmente parar todos os meus projetos para acompanhar, hipoteticamente, o meu pai doente em casa, isso não é um sacrifício. Isso não é ética do altruísmo. É um cálculo racional que coloca o meu pai como prioridade absoluta naquele momento. Isso eu estou fazendo, em última instância, só em segundo lugar pelo meu pai. Em primeiro lugar, é por mim que eu estou fazendo isso. O que a Rand está criticando é o inverso. É quando eu, a despeito da minha vontade de não ir, da minha vontade de não abrir mão dos meus projetos, de simplesmente contratar uma enfermeira, um médico para acompanhar o meu pai lá onde ele está, eu me dobro a um interesse, vamos dizer, público, ao interesse coletivo que se impõe sobre mim e vou lá, cheio de culpa, cheio de cinismo e hipocrisia, fazer para agradar os outros aquilo que eu não gostaria de estar fazendo. Esse é o negócio. Não tem ninguém te impondo. Não é maravilhoso? Para que você vá ao hospital, se colocar na linha de frente e eventualmente ser contaminada pelo Covid. Isso faz sentido para você. Isso é o que você escolheu fazer como propósito de vida. Cara, isso é ética egoísta. Para ser médico tem que ter vocação, sabe? Porque você se doa, sabe? E você tá suscetível a pegar todo tipo de doença, né? Porque você tá lidando com pessoas doentes, sabe? Então, assim, eu acredito muito que é vocação. E é admirável essas pessoas que se colocam, né, à disposição para fazer isso. Mas aí então, Zoe, mas essa é a parte não massa. Imposto, entendeu? Essa é a parte massa, que assim, é admirável. É admirável mesmo sendo egoísta. Não é admirável porque a pessoa se sacrifica. Não é admirável. Isso não é bonito. Não é bonito quando a pessoa se entrega contra o seu cálculo para satisfazer uma expectativa, algo que socialmente se espera dela. Isso deve ser motivo de crítica. Agora, é motivo de elogio a alguém, como os médicos que nós temos aqui, dizendo, olha, eu me coloco na linha de frente. Mas quem está forçando uma ética coletivista? Não, eu faria isso se ninguém estivesse vendo. Se ninguém estivesse aqui para aplaudir, eu faria isso. É isso que a Rand está dizendo. Isso faz sentido. Que ao final, lá no fim da sua vida, você olha para trás e fala assim, não foi sacrifício. Eu não me sacrifiquei. Eu toquei a minha vida como eu calculei e deveria ter tocado. Isso é maravilhoso. Tem uma menina aqui que está falando que não concorda, que acha que ser médico é uma escolha racional. Mas eu acho que tem um pouco também a ver com vocação, porque você vê nos médicos, você vê médico e médico. Tem alguns que fazem com a escolha de ganhar dinheiro, essas coisas, e tem aqueles... A minha mãe apagou a luz. Apaga a luz aí, mãe. Não, por favor. E tem aqueles que realmente fizeram uma escolha racional e tem essa vocação, entendeu? Porque você vê a diferença. Tem médicos que, cara, sério, você pergunta por que essa pessoa tá fazendo aqui, entendeu? Que você vê que não é por vocação, não é por um amor à causa, é por, né, dinheiro. Sim, então, sim, foi isso sim. que eu quis dizer. É uma escolha, claro que é racional, mas também tem isso envolvido, entendeu? Sim. Que eu acredito que para ser médico tem que ter vocação. Não é todo mundo. Na verdade, e a que comentou aqui é a minha médica. Então, assim, ela é aquela pessoa que você vê que tem, entendeu? Que foi uma escolha porque ela sentiu que era isso mesmo, entendeu? Na introdução do livro, ela fala assim, ó. Assim como o homem não pode sobreviver por quaisquer meios aleatórios, mas deve descobrir e praticar os princípios que a sua sobrevivência requer, tampouco, agora essa é a parte interessante, seu autointeresse pode ser determinado por desejos cegos ou caprichos aleatórios, mas deve ser descoberto e conquistado mediante a orientação de princípios racionais.
É por isso que a ética objetivista é uma moralidade do autointeresse racional ou do egoísmo racional. Ou seja, nós fazemos cálculos racionais e, diante das alternativas que se colocam diante de nós, nós temos que seguir aquela que nós temos. Não tem nada de nós temos. Tanto melhor se seguirmos aquela orientação determinada pela razão. Muitas vezes a gente não vai fazer isso. Nós vamos avançar de forma diferente para um outro tipo de inclinação. Eu posso agir como ser irracional? Perfeitamente. Muitas vezes o sujeito faz isso. Só que a Rand vai dizer, baita hipocrisia. A lógica da ética randiana é uma lógica praticamente aristotélica. A igual a A. Se você decidiu que esse é o caminho racional a ser tomado, qualquer coisa que você faça para contrariar isso, para buscar caprichos e subjetividades e não uma ação racional, depõe contra você e contra a sua dignidade. É pesado. É pesado. Porque nós somos seres que se apaixonam, né, Zoe? Né, Zoe? Ai, Deus. Às vezes a irracionalidade se manifesta. Quer dizer, olha... Só que a Rand diz isso, fala assim, ó, toma cuidado com essas decisões, né? Porque elas geralmente te levam para um buraco que não é muito legal. Senti. Pode falar, Zoe, pode falar. Senti, ó. Foi uma indireta direta. Eu falei pro seu coraçãozinho, Zoe. Agora. Eu falei pro seu coraçãozinho. Vamos lá, momento de terapia. Zoe, não tem ninguém vendo. O que está acontecendo, Zoe? Abra o jogo. Minha mãe tá aqui do lado. Ô, mãe, você vai ficar aí mesmo? É porque eu fico desconcentrada com outra pessoa aqui. Não. Ô, mãe, dá licença. É terapia agora, a hora da terapia. Não. Ai, gente, não, agora eu vou ficar com isso na cabeça, entendeu? Porque eu sou um ser muito racional, mas é o que você falou, às vezes, né? O coração Zoe, fala mais alto e isso te leva tem para um buraco. um dos 7 sábios gregos, um dos 7 sábios antigos. A lista dos 7 sábios ela varia um pouquinho, mas sempre aparecia um poeta que falava assim: sejamos homens, não queiramos ser deuses. Esse desejo pelo acerto constante por meio do cálculo racional, quer dizer, é algo que deve balizar a nossa existência, tanto quanto possível. Então, isso é meio que um treino. Isso, para usar um termo da filosofia, é a habituação. Então, você se coloca diante de situações conflituosas, geralmente de um lado fala o capricho, fala a paixão, e do outro lado fala a razão. Então, treinar para adotar o caminho da racionalidade, como aquele que traz os melhores efeitos no autointeresse, não é uma coisa simples, não. Vamos lá. Fala que eu te escuto, Zoe. Deite no divã. Você e mais 108 pessoas, né? Mas são todas pessoas super discretas. Ninguém vai fofocar sobre você depois, falando que você tá louca para fazer uma besteira. Ninguém vai falar isso. Hoje alguém não dorme. Não, eu tenho meu remedinho aqui, a melatonina do lado. Desliga o seu celular, não liga para esse Não, assim, por favor. pô, Dani, sério, você falou, não, vou finalizar a live, assim, vou fechar com chave de ouro, entendeu? E vou mandar essa frase aqui para ela, esse pensamento, entendeu? Mas e ela diz, ela fala assim, olha, esse livro é maravilhoso, ela diz assim, nós não podemos ser hipócritas, porque é isso, os sentimentos, as emoções, a gente não consegue anular. Nós somos seres que experimentam sentimentos, que têm certas intuições, nós temos uma dimensão emocional, não é para fazer de nós robôs que funcionam por código binário, ou isso ou aquilo, não é isso. Mas o que ela diz é interessante, ela fala assim, uma vez estabelecido com clareza, por meio do cálculo racional, a linha a ser adotada, o caminho a ser seguido, não é digno de uma certa condição humana negociar com essa decisão. Olha que foda.
Pode chorar, Zoe. Coloca suas emoções para fora. Eu acho que ela falou isso porque ela perdeu a cabeça numa época da vida dela, né? Tipo, ela se apaixonou completamente, né? Não, é Zoe, verdade. não vai se desculpar por conta da Randy, não. É você que está com problema. Não, mas eu acho que e ela nós fala vamos um pouco resolver isso agora também o seu por causa problema. disso. Não, mas ela fala um pouco isso porque ela se apaixonou completamente, né? E, tipo, ela, meu Deus. Eu lembro que eu li isso no livro, então eu acho que tem influência desse sentimento aí, entendeu? O Gal escreveu isso no fim da vida, depois que tinha passado por tudo isso, entendeu? Então, calma, gente, calma. Mas eu acho isso tão maravilhoso, porque, na verdade... não, eu sei que você está enrolada. Mas, Zoe, você vai ter que resolver sua vida. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós somos 110 pessoas preocupadas com sua saúde emocional. Mas a própria Randy passou por situações assim. Imagine se você não ia passar, Zoe. Ela passou por uns perrengues emocionais. Puta, ela teve semas. Ela teve uma série de problemas. Quando eu faço live com você, eu me sinto como no sofá da minha casa, conversando com amigos. O único problema é que a gente está sendo no visto chat, por algumas meu pessoas, mas Deus. não tem problema. O quê? O problema é que a gente está sendo visto por algumas pessoas, mas até aí tudo bem, isso aí faz parte da Não, vida. e depois a live fica salva, e mais pessoas que a gente nem sabe quem viu, entendeu? Então, mas assim, tá todo mundo na minha vida já agora, né? Meu Já Deus todo do mundo, céu. tá todo mundo torcendo por você, Zoe. Siga o caminho da razão. Siga a luz. Se você estiver olhando para o escuro, não siga para lá. Amigas, meu Deus, minhas melhores amigas falando. Já estão aqui? Já estão aqui? Não, mas falaram para mim. Ah, bom. São meninas randianas. São meninas randianas. Nós queremos o seu bem. Sai da mão desse vagabundo, Zoe. Ele não presta, ele não serve para nada. Sai disso, sai disso. Eu vou morrer. Bom, o negócio era assim. Eu tô achando que é coisa do destino isso, viu? Tá vendo? Porque Tá a vendo? nossa live era para ser há 2 semanas atrás, não era? Era. Então nós já sabemos que agora é uma coisa recente. É uma coisa que está acontecendo agora. Vamos acompanhar atentamente as redes sociais da Zoe, porque nós precisamos conhecer esse homem. E eu vou mandar um livro para ele, Zoe. Eu vou mandar um livro para ele para falar: saia, demônio da vida da Zoe. Não, agora todo mundo vai começar a me seguir só para isso, né? Ó, eu não sei, a nossa live está acabando, eu nem sei mais o que eu falo. Siga a razão, é isso. Vou conversar hoje com a minha amiga Randy, entendeu? Randy, não Randy. Meu sotaque, meu sotaque. Medite bem, não vai fazer besteira, não vai sair. Desliga o celular hoje, tira a bateria do celular, não vai ficar respondendo mensagem hoje. Vai refletir. Não, vou conversar com minha amiga Randy, que ela é super racional, vou no conselho dela, entendeu? Quando eu conversar com ela, o que vira a minha cabeça é isso. Pronto. Zoe, a nossa live está acabando. Esse negócio de luz, venha para o lado negro, venha para a Baixada esquecer esse paulista. Meus amigos ajudam você. Meu Deus! Nós já sabemos que é recente que o cara é paulista. Meu Deus! Não, ele que tá falando aqui, ó. Então não é paulista. Que isso? Estão sabendo mais da minha vida do que eu. Todo mundo seguindo a Zoe para a gente ter cenas do próximo capítulo, então. Cantinha do pensamento, a Débora falou. Agora eu estou pensando aqui como é que o pessoal do Clube Ludovico vai interpretar essa nossa live. Que era para falar de Ayn Rand, para falar do Clube Ludovico, Mas etc. estamos falando... não, mas acho que virou uma coisa meio programa amorosa. Aqueles programas da tarde, assim, do SBT, assim, casos de família, assim, entendeu? Acho que... Casos de família. Denis, você podia fazer uma live dessas toda semana. Aí chamar os seguidores que estão super empolgados para se consultar com você. Tá. Fala meio aí quando que é a consulta. Minha mãe tá aqui rindo. Ó, deixa eu falar um negócio. Pessoal que quer assinar o Clube Ludovico, porque senão eu não vou fazer nem propaganda do negócio, www.clubeludovico.com.br. Quem assinar até o último dia do mês... e tem um código.
tem um código de desconto que eu acho maravilhoso, porque massageia o meu ego, que é Denis10, com letras maiúsculas, Denis10, tá aqui, é o código de desconto para ganhar um descontinho lá na assinatura. E Zoe, eu vou mandar o caixote Rand para você sair dessa vida, Zoe. Você vai acabar se perdendo, entendeu? Isso não é bom, não é bom. Nós queremos o seu bem. Ai, meu Deus. Gente, eu vou agora rezar, vou meditar. Vai que vem uma visão da Ayn Rand, não é mesmo? E quem não me segue lá no @prof.denisxavier, com 2 N's e Y, tô lá. Zoe, obrigado, tá? Obrigada, amei. Como sempre, é um papo bom. Amei. Você é uma menina muito legal, muito simpática, muito inteligente. Adoro falar com você. Vamos marcar outras, porque a gente quer saber o desenvolvimento aí, o que vai acontecer com sua vida emocional. Agora eu estou preocupado. Quem não me segue pode começar a seguir, não é mesmo? Ó, deixa eu te contar um negócio. Eu vou te contar um negócio em 1 minuto. Vou contar pro pessoal também. Eu fui ministrar uma palestra numa cidade no interior de Minas Gerais. Fui de moto, fiquei lá numa pousada. E nessa pousada teve um casamento. No fim de semana que eu estava lá, era uma brasileira se casando com um americano. E lá pelas tantas, chegou um ex na festa do casamento e o pau quebrou a madrugada inteira. E eu já estava no quarto, ouvindo aquele pau quebrando. O cara que tinha acabado de se casar com a brasileira, já pedindo divórcio, não sei o quê. Eu fui embora, eu não fiquei sabendo o fim da história. É muito triste isso, Zoe. Por isso que eu vou te acompanhar. Eu vou te mandar um WhatsApp. Eu quero saber exatamente o que aconteceu nesse negócio. Pessoal, com essa mensagem romântica e agradável... Quero ver o que o pessoal do clube vai falar disso. Eu nem sei se eu posso deixar essa live salva. Eu vou deixar, paciência. Vai deixar. Foi muito boa. Só com o finalzinho boa. Aí que desandou um pouco. Depois a gente edita lá nas intimidades. Zoe, te adoro, viu, Zoe? Um beijão pra você. Ficou mesmo, super beijão pra quem esteve aqui, pessoal. Beijão, até a próxima. Obrigada pela interação de todos, viu, gente? Muito bom sempre estar aqui. O clima é muito agradável. Foi um prazerzão. Eu vou deixar salvo assim. Vai ficar aqui no perfil do Clube Ludovico. Beijo grande. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.